Olá! Esse artigo trata da apresentação de um desenho de pesquisa qualitativa desenvolvido em uma investigação que fizemos sobre uma prática pedagógica na Universidade Federal de Santa Catarina. Essa prática tinha como objetivo a formação crítica do sujeito através das tecnologias digitais de informação e comunicação. E o trabalho foi oriundo da pesquisa de mestrado realizada por Ingrid Souto, sob orientação de Andréa Lapa, e nós duas agradecemos o seu interesse pelo nosso trabalho. A nossa preocupação está no cenário das transformações sociais contemporâneas, especialmente quanto ao avançado desenvolvimento tecnológico e os impactos promovidos na educação. Nos incomodou e incomoda ainda o fato de que a rapidez dessas mudanças nem sempre permitem uma reflexão sobre as práticas pedagógicas com o uso dos recursos digitais e principalmente disso na formação do sujeito, favorecendo assim as práticas pedagógicas tradicionais, ou seja, as velhas práticas mascaradas de novas. Nós compreendemos que uma ação educativa inovadora requer buscar alternativas de formação com ênfase na criticidade do sujeito, e apresentamos uma análise exploratória que fizemos de uma proposta que consideramos essa sim uma proposta bastante inovadora. Nossa perspectiva teórica está baseada num problema contemporâneo de como educar e educar-se na cultura digital, isto é, como a educação pode romper com o paradigma de transmissão, instrução e reprodução que é tão vigente em muitos países. Por essa razão, defendemos que a educação tenha como fundamento a proposta de uma educação para a liberdade do Paulo Freire, que, de uma maneira muito resumida, significa promover espaços de diálogos problematizadores e horizontais para refletir sobre as questões e temas circundantes em nossa sociedade. Para o Freire, a problematização requer o desenvolvimento de uma consciência crítica para a identificação das situações desafiadoras ou problemas concretos. Dessa forma, deve surgir da realidade concreta do sujeito, porque é a partir da sua compreensão sobre o mundo em que vive e do seu diálogo sobre esse mundo que o sujeito passa a buscar a ação para a transformação dessa realidade que o incomoda. Nos debruçamos para investigar a oferta de uma disciplina na busca de identificar a existência das 4 categorias elencadas como determinantes para a formação crítica: contexto, diálogo, reflexão e ação. Para além de uma busca da simples existência, procuramos conhecer como elas haviam ocorrido, a partir da observação e da percepção dos docentes e discentes. Assumimos que a inclusão do contexto seria a identificação de situações desafiadoras ou problemas do próprio contexto, que seria o primeiro desafio da ascensão da ingenuidade para a criticidade. O diálogo é a base do encontro dos homens quando tratam do mundo para pronunciá-lo. A reflexão e a ação são imbricadas, e segundo Freire, o ato de refletir e agir não pode reduzir-se ao mero ativismo ou verbalismo. Não podem prescindir do conhecimento crítico, porque seu fazer é ação, é reflexão, é praxis e é a transformação. E analisamos essa proposta em 2 dimensões, que chamamos de disciplina e metadisciplina. Na dimensão da disciplina, entendemos estar a prática pedagógica proposta na oferta do curso e as formas de apropriação das tecnologias pelos discentes. Devido à riqueza dos debates que ocorreram na equipe docente, resolvemos ampliar a pesquisa para a perspectiva da docência, sim, enquanto um espaço de reflexão e ação, o que chamamos de metadisciplina. Nessa dimensão, buscamos analisar a própria prática como espaço de possibilidade para a formação crítica a partir da perspectiva da equipe docente, acerca do planejamento, do desenvolvimento e da avaliação. No âmbito dessas 2 dimensões, foram desenvolvidos modelos conceituais, onde criamos para cada categoria indicadores diferentes que representam o que identificamos ser necessário para analisar, como contexto, diálogo, reflexão e ação aconteceram nas 2 dimensões de análise, na disciplina e na metadisciplina. Além desses indicadores, temos a delimitação de variáveis. Nesse sentido, as variáveis são os desdobramentos dos indicadores e categorias, ou seja, como se representam, nos espaços investigados, a presença dos pressupostos essenciais para a análise da formação do sujeito crítico. Então, se a gente poderia dar um exemplo, na dimensão da metadisciplina, a gente tem 2 categorias, contexto e diálogo, né? Um indicador do contexto, por exemplo, a gente poderia ter abertura e flexibilidade no currículo, quer dizer, os professores, os docentes permitiram ou abriram para a inclusão do contexto dos alunos no currículo.
Outro item que a gente poderia observar, outro indicador, seria a inclusão das necessidades específicas das áreas nos planejamentos. Isso quer dizer, se na escolha dos temas, né, da identificação dos problemas dos projetos, os alunos trouxeram os problemas das suas próprias áreas, pensaram e refletiram sobre o seu próprio contexto e trouxeram isso para a inclusão dessas necessidades específicas nas áreas do planejamento. Bom, esses indicadores, quais seriam as variáveis que a gente poderia observar a existência ou não desses indicadores? No primeiro caso, as solicitações, dúvidas, sugestões apresentadas pelos alunos, se elas foram consideradas pelos professores ou não e como elas foram consideradas. No segundo caso, por exemplo, a adaptação do currículo à demanda da área. Quer dizer, o currículo estava flexível, ele foi aberto, ele tinha a possibilidade de inclusão dessas necessidades da área e da demanda que foi trazida. Nesse artigo, nós apresentamos a operacionalidade do desenho de pesquisa que foi desenvolvido. Nas duas dimensões, realizamos uma análise de conteúdo dos discursos a partir da codificação de todas as fontes através da pesquisa de matriz e pesquisa de código do software WebQDA. O software permitiu operar cruzamentos automáticos nesses dados através da estrutura de questionamento orientado. Desdobramos o problema de pesquisa, que era como promover a formação crítica através das tecnologias digitais de informação e comunicação no ensino de ciências, em alguns questionamentos que apresentamos abaixo como uma amostra de como os resultados puderam ser analisados. A coleta de dados se deu a partir de fontes variadas, o que resultou em uma grande quantidade de dados, especialmente por se tratarem de espaços dialógicos de interação social, que junto da sua riqueza trouxeram também um grande desafio, que seria o tratamento a partir de uma metodologia qualitativa. Tal desafio foi superado com o suporte do software WebQDA, que a partir da codificação de todas as fontes e a definição de perguntas aos dados, efetuou o cruzamento automático de variáveis. Essa tela mostra uma imagem de como organizamos as categorias e subcategorias e como efetuamos a codificação dos dados no software. Tendo em vista as questões gerais que apresentamos, nós criamos questionamentos específicos para pesquisa de matrizes e pesquisa de códigos no software WebQDA. Assim, desdobramos as questões orientadoras que apresentamos anteriormente em cruzamentos específicos que solicitamos ao software. Um outro exemplo pode ser apresentado com o cruzamento dos dados que foi feito para responder à questão: se houve mais contexto, diálogo, reflexão e ação no início, no meio ou no fim da disciplina. A comparação evolutiva das categorias e indicadores em uma linha temporal nos permitiu esclarecer sua ocorrência durante a oferta da disciplina e relacioná-la às ações didáticas específicas. Analisando a ocorrência das categorias, observamos que houve uma incidência maior do contexto e do diálogo no meio da disciplina, enquanto a reflexão e a ação ocorreram mais no fim da disciplina. Nos permitiu analisar também que o pico de contexto e diálogo ocorreu no momento em que os alunos escolheram a temática e o recurso, assim como negociaram as ideias para o desenvolvimento do projeto. No fim da disciplina, houve maior incidência de reflexão e ação quando os alunos desenvolveram o projeto, o recurso de tecnologias e socializaram com a turma, bem como fizeram a autoavaliação e a avaliação entre pares. Assim, conseguimos voltar à hipótese inicial sobre o diálogo e contexto serem pré-requisitos para a reflexão e ação. Esses cruzamentos efetuados pelo software também nos permitiram a comparação com os próprios discursos. Ao trazerem as categorias codificadas de forma organizada, pudemos aprofundar nas análises dos conteúdos dos discursos. Nós salientamos que o modelo conceitual foi criado com a perspectiva de oferecer um instrumento de exploração da própria prática dos professores e não de uma avaliação externa. Isto é, apresenta-se como uma opção para os docentes que buscam refletir e analisar suas práticas pedagógicas mediadas pelas tecnologias digitais de informação e comunicação. Ele permite uma investigação sistematizada para aqueles que compartilham da nossa preocupação com uma formação crítica diante dessa cultura digital, especialmente através de uma educação problematizadora como a que defendemos. Como desenho de pesquisa inovador, enfrentamos alguns desafios, como análise qualitativa de grande quantidade de dados, que foi possível avançar devido ao uso do software apropriado para este fim. Contudo, pouco espaço de tempo para a aprendizagem da nova ferramenta após a coleta de dados resultou na exploração limitada do recurso para outros cruzamentos de dados que poderiam enriquecer ainda mais a análise. Aqui seguem as referências principais e nós esperamos que vocês tenham apreciado o nosso trabalho e se interessado para conhecer um pouco mais lendo o artigo que tem maiores detalhes.